Aquela grande pergunta, por que ocorreu a proibição da prescrição de testosterona para fins estéticos, performance e ganho de massa muscular? Isso já não era proibido antes? Acontece que nos últimos anos ocorreu um boom na prescrição de testosterona para fins estéticos, principalmente após a pandemia. Começou a aparecer vários cursos de esteroides anabolizantes, vários cursos ensinando protocolos de prescrição de esteroides anabolizantes. E além desses protocolos aí, a gente observou que nesses cursos também de final de semana estava ocorrendo esse boom de cursos, a gente observava que eles estavam ensinando também como esses médicos ganhariam mais dinheiro com a prescrição de hormônios para fins estéticos. Estava ocorrendo uma comercialização desses pacientes nessas clínicas de performance. E o que isso quer dizer? Além da prescrição de testosterona, estava havendo prescrições de outras coisas sem recomendação, sem comprovação científica, medicamentos paralelos, no qual estava gerando uma boa receita para grande parte de médicos que trabalhavam com performance, fora a colocação de implantes hormonais sem uma devida indicação, implante de testosterona, implante de gestrinona, aquele chip da beleza, e isso estava ocorrendo simplesmente com o objetivo desses médicos ganharem mais dinheiro. O famoso aumentar o ticket médio da clínica de performance. E, além disso, o que ocorreu nos últimos anos? Com o aparecimento de várias faculdades de medicina, o mercado médico, o mercado da medicina começou a ficar muito inchado, começou a ter muito médico no mercado. Veio essa promessa aí de boa renda, ganhos fáceis de dinheiro com a prescrição de hormônios esteroides para fins estéticos. Isso não deixou de acabar incomodando muita gente, né? Principalmente aquele médico mais antigo, aquele médico que passou por uma faculdade pública, teve uma dificuldade para entrar no curso de medicina, aquele médico que fez 2 residências de medicina, né? Então, esse médico que ficou estudando aí pelo menos 6 anos de faculdade, mais 6 anos de residência médica, isso acabou incomodando esses médicos mais tradicionais, vamos dizer assim. Principalmente aqueles médicos que têm preconceitos com a prescrição de esteroides anabolizantes. E como uma tentativa de coibir, principalmente esses médicos que estavam caindo de paraquedas no mercado de esteroides anabolizantes, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, tomou algumas providências e acabou que prejudicou todo mundo, né? Agora ninguém mais pode prescrever esteroides anabolizantes para fins estéticos. Aquele indivíduo que fazia uso de esteroides anabolizantes do mercado underground, daquele mercado paralelo, e estava querendo procurar o médico para mudar para um uso de hormônio de uma forma lícita, fazer aquele acompanhamento médico, isso acabou afastando esse tipo de paciente do consultório, como um todo, né? Então, aquele cara que vendia o esteroide de mercado paralelo, aquele traficante, ele deve estar soltando fogos agora devido a essa proibição do Conselho Federal de Medicina. Mas qual é a minha opinião? Será que foi correto a atitude do Conselho Federal de Medicina tomou em relação a isso? Na minha opinião, eu acho, devido a tudo que eu falei para vocês sobre os cursos de esteroides, o aumento do ticket médio relacionado a aumentar o valor agregado de cada paciente dentro do consultório, e esse inchaço de médicos no mercado e muitos com aquelas promessas de que iam ganhar mais dinheiro entrando nesse mercado de esteroides, eu acho que a atitude do Conselho Federal de Medicina até que foi correta, né? Já se sabe que é proibido a prescrição de esteroides anabolizantes para fins estéticos há muito tempo, isso não é de hoje, né? Na verdade, antigamente era uma falha ética, né? Agora se tornou proibido. E eu já peguei muita prescrição ou até mesmo pacientes que vinham com doses totalmente erradas ou o uso totalmente errado de esteroides anabolizantes, né? Esse freio que o Conselho Federal de Medicina fez, acho que de uma certa forma acabou ajudando na prática de uma medicina mais ética, de uma medicina mais correta, na contenção de danos, né? Diminuir a quantidade de prescrição de esteroides anabolizantes, a gente ter maior cuidado em tratar esse paciente do que só prescrever hormônio de uma forma incorreta e às vezes esses pacientes apresentando
diversos efeitos colaterais. Já peguei receita aqui tomando 400 mg de testosterona associado a 400 miligramas de decadurabolin. Então, para quem nunca usou esteroides anabolizantes, aquele cara que era virgem de tratamento, isso realmente é uma catástrofe, né? Você usar muito esteroide para paciente que nunca fez uso de nada, né? Então, talvez o objetivo do Conselho Federal de Medicina, nesse sentido aí, contenção de danos, foi interessante. Mas essa proibição também vai deixar sequelas, né? Vai empurrar mais o paciente para o mercado paralelo. Os donos da lei, eles não têm a mínima noção de como é que o indivíduo ele entra em contato com o esteroide anabolizante. Ele não entra em contato no consultório médico, ele entra em contato a primeira vez com o esteroide anabolizante, principalmente numa academia, no qual tem um coach que conhece alguém que venda o esteroide do mercado paralelo, sem receita, sem acompanhamento médico. A gente sabe que 80 a 85% dos pacientes que fazem uso de esteroides anabolizantes, eles não fazem acompanhamento médico nenhum. E isso é um problema de saúde pública. Isso o Conselho Federal de Medicina também deveria se preocupar. Eles estão muito preocupados com esses médicos que fazem uma medicina errônea, né, mas acabam não se preocupando com o paciente que quer fazer um acompanhamento, fazendo exames, usando um medicamento de farmácia. Então, existem prós e contras dessa proibição do Conselho Federal de Medicina.